gatos do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui para falar de gráfico de função quadrática, tudo bem? Então vamos começar com um exemplo, fazendo no Chutex aqui, que é o que a gente sempre faz, para depois generalizar as ideias e saber fazer de forma ninja, pode crer? Então como que a gente fazia gráfico? Então aqui eu tenho duas funções de segundo grau, duas funções quadráticas, né? Essa é com A valendo 1, B é 0 e C é menos 4. E essa é A menos 1, B é 2 e C é 0. Como que eu fazia gráfico quando eu não sei fazer gráfico? Eu chutava valores de X, que já está aqui, ó. Pegava o camarada, botava aqui, fazia o resultado e fazia o par. Para encontrar o par ordenado, que nada mais é do que o ponto, para botar no sistema cartesiano ortogonal, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço? Começo a chutar então. Se for menos 3, f de menos 3... dá menos 3 ao quadrado, que dá 9, mais 4 dá 5, tudo bem? Vou fazer uma, então essa aqui eu vou fazer. F de menos 3 fica assim, menos 3 ao quadrado, menos 4. F de menos 3 é igual a 9 menos 4, que é 5, daqui que eu tirei o 5, tá? Aí eu faço com todos. F de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que é 4 positivo, menos 4 é 0. Ó, aqui eu já concluo que esse cara é o zero da função, aula passada, tá? Então, o menos 2 fez a função zerar. O menos 2 é o zero da função. Menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 dá menos 3. 0. 0, f de 0 é 0 ao quadrado, menos 4. Depois, 1. 1 ao quadrado é 1, dá menos 3. 2, quad dá 0. Ó, outro zero da função. Função quadrática pode ter até dois zeros da função, né? E 3 vai dar 9, dá 5, tá? Beleza? Como é que eu faço para encontrar o gráfico? Vou atrás dos pontos. Então, cada par é um ponto. Esse é o ponto menos 3 e 5. Se está com dúvidas, volta lá na pasta de função afim, né? Ou na pasta de função normal, que eu tenho uma aula falando sobre par ordenado, pontos, sistema cartesiano, como é que encontra, tá? Menos 3 e 5, vamos lá. Menos 3, 1, 2, 3 é para cá e menos 5 é para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, algo mais ou menos por aqui. Tá? Menos 3 e 5. Depois, não, esse é o menos 3, menos 5, professor, deixa de ser burro, né? Menos 3 em x e 5 em y é para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Viu como o professor é burro? 1, 2, 3, 4, 5. Por aqui, tá? Esse ponto aqui eu vou dar um apaguetes porque foi a prova que o professor é burro, tá? Menos 2, 0. 1, 2 e 0 não anda nem para cima nem para baixo, é aqui mesmo, tá? Então, vou fazer esse cara, o pontinho eu chamo de afixo, que é o afixo do ponto, é a representação geométrica do ponto, é onde ele fica aqui, tá? Depois, menos 1, menos 3. Menos 1, 1, 2, 3, algo por aqui mais ou menos. Depois, 0 e menos 4. É o ponto em cima do eixo Y. Se x é 0, ele fica em cima do eixo Y, o eixo das ordenadas. Depois, 1 e 3. 1 e menos 3, melhor dizendo, né? 1, 2, 3, aqui, ó. Depois, 2 e 0. Aqui. Depois, 3 e 5. Então, óbvio que é feito à mão livre, mas a gente já pode ter uma ideia de comportamento gráfico, tá? Óbvio que é por ser feito à mão livre, não fica exato, mas assim, ele dá pra ver que é simétrico, o que aconteceu pra cá, aconteceu pra cá, tá? Por que eu tô levando pra cima? Porque fica meio óbvio que se eu chutar valores menores que menos 3, ó, o menos 5, por exemplo, tá? Ficaria menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 dá 21, ele dá muito mais lá em cima, então ele tem esse comportamento sim de crescer, tá? Esse aqui, menos 3, fica menos 3 ao quadrado, eu vou fazer primeiro, tá? O G de menos 3 que confunde bastante. Menos é da conta. Menos 3 ao quadrado. Mais 2 que multiplica menos 3, tá? Tudo que é x vira menos 3. G de menos 3 é igual 9 com menos na frente, menos 9. Ops, 9. O número ao quadrado deu negativo? Não, cara. O número ao quadrado deu 9. Esse menos é da conta. Esse menos é do 3. Fez ficar 9 isso aqui. Com esse menos na frente deu menos 9. E aqui dá menos 6, tá? Que dá menos 15. Beleza? Menos 15. Beleza? Vamos lá, então. Menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4. Tudo bem? Dá 4.
4. 4 com menos na... Vai fazer igualzinho isso aqui, tá? Vai dar 4 com menos na frente, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Vai dar menos 8 isso aqui. Tá? Depois, menos 1. Menos 1 vai dar ao quadrado dá 1, com menos na frente, menos 1. Menos 1, menos 2, dá menos 3. 0, dá 0. 1, 0 da função é o próprio 0, ó, zerou a função, tá? 1 ao quadrado, 1 com menos na frente, menos 1. 2 vezes 1, 2. Então vai dar menos 1, 2, dá 1. 2. 2 ao quadrado, 4. 4 com menos na frente, menos 4. 2 vezes 2, 4, vai dar 0. E 3 dá 9 com menos na frente. Menos 9 mais 6, menos 3. Tá? Então ficou assim. Substituir de 1 em 1 aqui tranquilo, devagarinho, tá? Tô fazendo que senão o vídeo fica muito extenso, mais rapidinho. Então, menos 3 e menos 15. 1, 2, 3, menos 15. 1, 2, vou completar isso aqui que eu fiz pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Longe pra caramba. 1, 2, 3, algo mais ou menos por aqui. Tá? Menos 2, desculpa, tá aí. Menos 2 e menos 8, segundo ponto. Menos 2 em x, 1, 2 e menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, algo por aqui, mais ou menos. Depois, menos 1, menos 3. Menos 1, 1, 2, 3, menos 3. Algo por aqui. Depois, 0, 0. Depois, 1, 1. Depois, 2, 0. Tá? Depois, 3 menos 3. 1, 2, 3 e menos 3, algo aqui. Óbvio, só não ficou certinho os teus pontos, claro, porque o chute foi feito assim e deu isso aqui. Se eu continuasse chutando, provavelmente iria os pontos para cá, mas eu já posso prever que é algo mais ou menos assim. Infinito, óbvio, né? Aqui também é infinito, tá? O que eu posso verificar? Primeiro, aqui estão os gráficos. Primeira coisa, gráfico de função de segundo grau sempre vai ser uma parábola. Tá? Sempre com esse desenho. Sempre com esse desenho. Um U, isso é uma parábola. A concavidade, tá vendo que uma teve a boquinha virada para cima e a outra teve a boquinha virada para baixo? Tá, isso a gente associa sempre a quem? Ao A. Meu A é positivo, meu A é negativo. Boquinha para cima, boquinha para baixo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Meu A é positivo. Meu A é negativo, menor que zero. Ops, foi A igual a zero. A igual a zero não é nem função quadrática, cabeção. Presta atenção na outra aula, tá? Se o A é positivo, como é que fica a boquinha do positivo? Assim, ó. Tá? Imagina como se fosse um bonequete aqui, ó. Tá bom? Vou fazer umas orelhas nele aqui. Fechou? Tá? A positivo, boca do positivo. A negativo, quando o cara tá negativo, o cara fica tristonho. Pá. Então, é assim, tá bom? Então, olhei para uma função de segundo grau. Pelo A, eu já sei se a concavidade vai ser para cima ou para baixo, olhando para cá. Outra coisa, o C. O C aqui era menos 4. Olha onde é que ela cortou, o eixo Y, no menos 4. O C era 0. Olha onde ela cortou o Y, na altura 0. Então, o que eu sei? Vamos lá. F de x igual a ax quadrado mais bx mais C. Esse cara, ele me fala sobre a concavidade. Esse cara me fala onde corta o eixo Y, beleza? E o meu B? Pessoal, o meu B, a análise dele assim, ó, precisa de uma tabela, depende do A, depende do C para verificar. Mas assim, ó, falando rapidinho e usando aquela forma fatorada que eu falei na aula anterior, fica bem fácil de ver também, tá? Mas assim, ó, se tem o B, ele me fala se a minha função está transladando para os lados. Só não entendi. Nota, quando não tinha B, a minha função foi simétrica ao eixo Y. Ela fica bem no meio do sistema cartesiano ortogonal, tá? Cortando no ponto mais baixo, que eu já vou falar sobre ele, o eixo Y. Quando tinha B, o que aconteceu? Ela já foi um pouquinho para o lado. Pode ser para cá ou pode ser para cá. Daí depende dos sinais do A, do B e do C, tá? Mas se eu tiver B, se eu não tenho B valendo, espero que ela não vai ser simétrica ao eixo Y, bonitinha.
como foi aqui, ó, tá? Então, meu B fala sobre esse translado para os lados. Então, já sei sobre concavidade, onde corta o Y. Outra coisa, importância dos zeros da função. Tá vendo os zeros da função? O que eles fizeram? É onde corta o eixo X. Então, se eu encontrar os zeros da função, olha aqui, ó, zeros da função, menos 2 e 2. Como que eu encontro o zero da função, igualando a função a zero, aula passada? Zeros da função 0 e 2, tá bom? Isso já me leva a alguma conclusão. Se eu não tiver zero da função, porque o zero da função eu encontro com uma equação de segundo grau. Pode ser que ela dê, fazendo fórmula de Bhaskara, delta menor que zero, por exemplo. Vai ter função que vai estar voando, tá? Beleza? Então, assim, o zero da função é onde corta o eixo Y. O que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Agora tem um nome muito importante, que é o nome da bunda da função. Ô, sou da bunda. Tem bunda. Olha só. Vértice. Vértice da função, tá beleza? O que é o vértice? É esse ponto que é a bunda. O vértice pode estar como sendo o ponto mais baixo da função, quando ela tem concavidade para cima, esse é o ponto mais baixo, tá? Lembrando que o valor de y seria o valor mínimo da função, tá? E o vértice, concavidade para baixo, seria o ponto mais alto. Então, o y da função, o y do vértice é o ponto mais alto que a função ela assume, tá? Como que eu faço para encontrar o vértice? Pessoal, o vértice sempre vai estar exatamente entre os zeros da função. No caso, a coordenada x. Pela simetria da minha função. Então, se aqui o zero da função era os zeros da função 0 e 2, o x do vértice com certeza está no meio, que é o 1. É só fazer a média dos dois. Aqui, menos 2 e 2, o vértice, né, vai ter o seu x valendo zero. Então, é só aplicar o zero na função e encontrar esse cara. Mas, professor, eu não estou encontrando vértice assim porque a função, por exemplo, não tem zeros da função, tá? Como que eu faço para encontrar o vértice? O vértice tem uma fórmula, tá? Como ele é um ponto, ele tem duas coordenadas. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Essa é a fórmula para encontrar. Quem é esse cara? Esse é a coordenada x do vértice e essa é a coordenada y do vértice, tá beleza? Daí eu encontro direto esses caras. Então, como é que eu faço um gráfico de função para finalizar o vídeo? Sem chutômetro, não vai fazer chutômetro. Primeira coisa, reconhecer que é uma função de segundo grau, tá? Depois, primeira coisa, olhar o A. Então, a primeira coisa é ver concavidade. Isso eu consigo olhando o A, tá bom? Primeira coisa, ver concavidade. Depois, eu vejo os zeros da função. Terceira coisa, eu vejo o vértice. E vejo concavidade, vejo o vértice. Agora eu posso ver quem mais? Eu posso ver onde corta Y. Isso eu vejo aonde? Com o meu C, tá? Então vamos lá. Com esses 4 passos eu consigo fazer um bom gráfico. Quer ver? Eu vou fazer um rapidinho aqui pra gente finalizar o vídeo. Se eu tivesse uma função g de x igual, deixa eu pensar rapidinho aqui, x quadrado mais, deixa eu ver, menos 2x tá? Fazer essa aqui, tá? Então eu quero o gráfico dessa função, x quadrado menos 2x menos 3. Como é que fica? Vamos seguir o coisa, concavidade. Eu sei que ela é concavidade para cima. Fechou? Já sei que ela tem o desenho assim, só não sei aonde. Segunda, zeros da função. Onde é que isso zera? Zero é igual a x quadrado menos 2x menos 3. Eu estou fazendo os 4 passos da alegria, tá? Faço fórmula de Bhaskara, ou dois números que multiplicados dão menos 3 e somados dão 2. Tá? Então, vai ser 3 e menos 1, ou menos 1 e 3, beleza? Então, esses são os zeros da função. Já sei que ela corta no menos 1 e no 3.
Então aqui e aqui ela passa. Então eu já sei uma coisa bem legal, ela é concavidade para cima e corta os dois. Aonde mais? O que mais eu vou olhar? O vértice. Vértice, cara, eu posso fazer pela fórmula, colocando o A, o B, né? Aqui no caso fazendo delta, encontrar, ou então pensar o seguinte, como o vértice ele é simétrico, ele está no meio do -1 e do 3. Pessoal, é só somar e fazer a média. Esse mais esse dá 2, dividido por 2 dá 1. Exatamente aqui, em cima dessa metade, está o vértice. Agora, que altura que está? Não sei. Mas eu sei que o x do vértice é 1. Como é que eu acho o y? Colocando na função. G de 1 é igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes, 1, menos 3. G de 1 é igual a 1 menos 5, que dá menos 4. Então, o vértice, quem é? 1 menos 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Então, o ponto 1 menos 4 é aqui. Onde ela corta o eixo Y? No menos 3. Ela corta aqui. Então, já está aqui, ó. Concavidade para cima, passa pelo zero da função, passa por onde corta o Y, vai até o vértice e sobe. Fechou? É um baita gráfico lindo, lindo igual o professor. Fechou? Pode crer? Casos que pode acontecer. Se não tiver zero da função, por exemplo, aqui tu vai fazer delta e dá negativo, quer dizer que não vai ter zero da função. Aí tu aplica a fórmula do vértice para encontrar o vértice. Vai te faltar os zeros da função, mas com as outras informações tu consegue sempre um bom gráfico. Fechou? Pode crer? Beijo do gordo, Ori!